Sr. Catu Santoro, teólogo, escritor e professor. Falará para nós sobre o tema Templo Umbandista. É igreja? Por favor, Sr. Catu. A paz e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre estejam convosco. Amém. Sei que está todo mundo meio com sono aqui, né, depois do almoço. Sobrou para mim essa missão aqui, né, agora de falar nesse período aqui. A Júlia aqui brincou, né, já até fez uma profecia na quarta-feira. Aí daquele que for fazer a palestra logo depois do almoço. Eu estava até aqui, né, eu fiquei quietinho assim. Cabelo não tem mais para coçar, né, mas eu passei uma caçada careca assim. E falei, vamos ver o que dá, né? Então, outra coisa, foi chamar um teólogo para falar aqui. Teólogo é tão chato, são colega, né? Teólogo é tão chato, teólogo é tão cético, tão sério, tão espírito de pesquisador, quer questionar tudo, né? Santo Agostinho questionava tudo, Tomás de Aquino questionava tudo, né? Os grandes teólogos. Mas não é nada disso. Aqui eu sou um mero instrumento da misericórdia de Deus, de Jesus. Estou aqui para compartilhar um pouquinho de um tema hoje também. O próprio título já diz, é um tema polêmico. Isso aí é para pegadinha, né, Pai Valdo? Porque na internet você não encontra nada. Não tive ajuda do Google, YouTube, não teve nada. Eu tive que confiar, pegar lá, recorrer à ajuda dos universitários, pesquisar todas as fontes que eu tinha e tentar associar alguma coisa a essa religião maravilhosa que é a Umbanda, da qual eu estou em contato há pouco tempo com ela. Tem sido uma experiência maravilhosa conhecer, beber dessas águas da Umbanda, desse espírito que a Umbanda nos transmite, de uma religião brasileira. E eu procurei associar. O que eu vou passar hoje aqui foi o que eu consegui juntar, porque para a gente começar já o tema, a pergunta, alguém pode ler a pergunta aí, de voz alta? Para ninguém dormir, vamos fazer a dinâmica aí. Qual a pergunta? Adolfo quer fazer? Adolfo é um grande orador aí. Templo Umbandista é igreja? E aí? Jogo para todos. A igreja? A gente está na igreja aqui? Sim. Então tá bom. Então eu tenho que dar uma notícia para vocês. Todo mundo, cada um olha para o colega do lado e fala, seja bem-vindo, igreja. Seja bem-vindo. E todos nós somos igreja. Estamos no templo, mas não vou cortar o bolo antes da festa, né? Então vamos começar a navegar um pouquinho aí para ver do que a gente vai falar hoje. Pronto. Causa de falar, porque a gente já falou de Umbanda, templo e igreja, né? Tem 3 aspectos aí. Quem trata disso? O médico, advogado? Quem é? Não. Cai para o teólogo, aquela figura chata, né? Que vem nos falar hoje aqui. Vou tentar ser o mais agradável possível, tentar fazer a palestra ficar leve e agradável. Então, esse é um tema teológico, porque a gente envolve questões relacionais entre o homem e Deus. Porque quando a gente começa a falar Umbanda é o quê? Uma religião. Religião, já foi falado aqui mais cedo do Pai Valdo, é o que? Significa do latim religare, que nos religa, né? Mas religar com o quê? O quê e com quem? O homem com Deus, seu Criador. Cada um vai intitular de uma forma que seja de acordo com a sua religião, né? O Kardec, claro, a inteligência suprema, a inteligência divina. Para a gente é Deus, sobre Deus, essa religação que a Umbanda vai trabalhar, como Umbanda espírita cristã, a base dela. Eu não gosto de falar o cristianismo, eu gosto de fugir um pouco dos ismos, né? A gente fala islamismo, cristianismo, judaísmo, vamos tirar um pouco de ismo, como o Adolfo colocou aqui mais cedo. Vamos usar mais a religiosidade do que a religião em si, né? A gente tem que trabalhar a religiosidade. Então vamos lá, tá mais um. Tem que ser assim meio a toque, porque tem muito slide para a gente. Então, dentro da pergunta, a gente tem 3 objetos de estudo para serem analisados antes de responder essa pergunta. O que é Umbanda, o que é igreja e o que é templo. A partir disso que a gente vai chegar à resposta lá no final da nossa caminhada. Vamos lá, dá mais um. O que é Umbanda? Quem não conhece a Umbanda está aqui hoje pela primeira vez, talvez conhecendo. O Pai Valdo já explicou cedo aqui, mas é importante a gente voltar do início. Frisei logo. É uma religião brasileira, fundada em 1908 no bairro de Niterói, estado do Rio de Janeiro, pelo caboclo das 7 encruzilhadas, espírito que recebeu de Jesus a incumbência da criação e fundamentação desta religião no território nacional. A gente já falou mais cedo, a gente precisa complementar através de Zé Fernandino de Moraes, que é o médium. Então, o que é importante aqui nessa primeira etapa do nosso questionamento
que já detectou que a Umbanda é uma religião. Vamos lá. Logo, a Umbanda trata-se de uma religião, conforme a própria mensagem do fundador, né? Vim para criar uma nova religião baseada no Evangelho de Jesus e que terá como seu maior mentor o Cristo. Isso a gente falou. Também já foi falado aqui mais cedo. Isso aqui a gente já trabalha num aspecto interessante. Isso aqui já se caracteriza como o primeiro fundamento para se considerar a Umbanda como uma religião. Primeiro que ela teve uma mensagem, uma revelação. Na teologia a gente vai estudar as várias formas de revelação geral, especial. Então, para a gente trabalhar com Umbanda, a gente já tem uma revelação. E através do caboclo das 7 encruzilhadas. Mas é caboclo, eu que trabalho muito assim com diálogo interreligioso, com igrejas cristãs e tudo, há uma resistência. Eles falam, se a Bíblia ela é inspirada por Deus, divinamente inspirada, e ela usou os homens para usar, assim como a gente usa os médiuns na sua inspiração plena, a gente também tem na Umbanda os guias, né, que vêm nos orientar e explicar. Mas as pessoas falam, por exemplo, mas a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Né? Essa é a apologética, a defesa deste. E falei, e o Espírito Santo? O Espírito Santo não está acima de todos, já falou o Espírito Santo, aquele que paira sobre tudo, sobre todos nós. No credo de Atanásio ele vai falar, que tem os credos, né? O Atanásio vai falar criador das coisas visíveis e invisíveis. A Igreja Católica até não usa muito esse credo por causa dessa questão quando fala da criação das coisas visíveis e invisíveis. Então eles usam o credo niceno, o credo de Nicéia, porque não entra nesse mérito. Então nós, como espiritualistas, nós cremos no plano espiritual, então a gente crê que todo esse trabalho que é feito é um trabalho de revelação, de inspiração e revelação. Inspiração através do médium, Zélio Fernandino, né? Então, se ela é uma religião, então ela precisa possuir alguns aspectos fundamentais. Se uma religião tem que ter seus aspectos fundamentais. Vamos lá. Então, primeiro, também já se falou isso mais cedo aqui, mas a gente vai navegar mais um pouquinho. Precisa ter o quê? Doutrina, ou corpo doutrinário. Precisa ter uma teologia, doutrina, existem os fundamentos, por exemplo, eu tenho até algum material aqui, mas eu nem botei aqui. Você tem o credo umbandista, tem o hino da Umbanda, tem a cosmogonia umbandista. Então, isso mostra, a doutrina mostra que a Umbanda, ela tem um chão, tem um alicerce. Isso tudo que a gente chama esse conjunto de uma teologia, né? Tem uma cosmogonia, um princípio, uma teologia. Então isso vai reforçando o conceito, porque a gente vai dar uma volta, é igual no deserto, lá o pessoal no deserto, né? A gente vai dar uma volta para chegar nesse contexto. Naquela pergunta pequenininha, a gente vai dar uma voltinha grande, porque através disso a gente vai absorver muitas coisas interessantes. Então, se você tem um corpo doutrinário, teologia, você vem para cá, vai estudar, tem a propedêutica, tem os níveis de estudo, né, da escola, os fundamentos. Vamos lá. Ritual. A religião precisa ter ritual. Tem umas que tem um ritual mais singelo, mais tranquilo, outras trabalham mais o movimento, o corpo, que aqui a gente vai falar também dos elementos, né, que também já foi falado mais cedo. O que tem? Isso também se caracteriza. Bom, a gente falou de igreja, que a gente está na igreja, né? Então aqui a gente tem rituais, tem giras, sessões cerimoniais. Ontem mesmo teve casamento aqui. Tem várias formas. Como tem na igreja católica, a gente chama igreja católica. Também a gente vai discutir isso depois, o termo igreja, né? Então a gente tem todo esse cerimonial que pertence ao ritual. E todo ritual tem um simbolismo. Todos eles na Umbanda têm um simbolismo do que eu venho estudando com a Umbanda, aprendendo com o Pai Valdo aqui, tudo que eu venho estudando sobre a Umbanda, tudo tem um símbolo, tudo tem uma correspondência. Que essa correspondência é para a gente poder praticar o religar, fazer essa religação. Vamos lá. Terceiro aspecto é as práticas magísticas, né? A parte de magia. Muitas religiões não têm essa parte magística. A Umbanda tem essa característica, porque a manipulação dos elementos da natureza, como foi falado aqui também mais cedo, a magia tem tudo. Quando o sol aparece de manhã, quando o tempo fecha, quando a gente acorda e respira de manhã, tudo isso é magia de Deus. Isso está tudo presente aí. E aqui é o local que a igreja reunida vem contemplar isso e buscar esse religar em todo mundo. Você vem em frente aqui, chama na Umbanda de pedir, né, no altar, né? Não
sei, Quauí, Congá, Teji. Tem até um pastor evangélico bem polêmico, chamado pastor Caio Fábio, não sei se alguém já viu alguma coisa dele, os vídeos dele. E ele quebra muitos paradigmas, que no culto dele, evangélico, na hora da ceia, vamos chamar assim, ele fala, se aproximem do altar, do Congá, ele universaliza, ele amplia isso e mostra que isso se repete, né, em todas as religiões, todas as culturas. Só vai mudar a modalidade porque nós somos seres culturais. Estamos inseridos em culturas. Então, cada uma vai ter um comportamento de alguma forma. Então, a prática da magística é muito importante nessa característica da religião, da Umbanda, principalmente. Você vai ter o trabalho com ervas, trabalho com os elementos da natureza, até, como a gente falou mais cedo, a pemba aqui, né? Ela é mais do que um símbolo, porque ela dentro dela tem componentes químicos ali também, né? A força telúrica, né? Da terra, quando você risca um ponto, alguma coisa no calcário, né? Então, tudo aqui tem uma representação simbólica, que na verdade, todos esses componentes estão dentro de nós. Só que quando a gente se reúne aqui e forma uma egrégora, energia, todos nós estamos fazendo essa ascensão. Essa ascensão tanto no campo espiritual que a gente quer, energético, e do autoconhecimento através da doutrina, dos estudos e conhecimento. A fé tem que ser raciocinada. É fé e razão. Fides e ratio, né, do latim. Tem que andar sempre junto. Se a gente pegar e trabalhar só magística de forma solta, estou meio caído, vou fazer um banho de erva aí para funcionar. Vai na feira, compra um monte de coisa, foi banho até de alface. A gente vai banho até de alface aí. Resolver alguma coisa? Não, você não tem conhecimento daquelas propriedades. Quais são os elementos que precisam ser manipulados para que aquilo possa trabalhar no teu campo duplo etérico, no teu perispírito, no teu campo energético, né? Então, a importância da prática magística. Tudo isso eu estou falando só porque a gente está falando no aspecto da religião, né? Vamos lá. Então, como o próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas falou, né? Sou o Caboclo das Sete Encruzilhadas e trago a missão de estabelecer as bases da Umbanda, na qual espíritos de índios, de escravos, os pretos velhos, vêm cumprir determinação do astral. A Umbanda é a manifestação do espírito da caridade. Essa daí é outro fundamento importantíssimo da Umbanda. A Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade. Isso aí vai voltar a Epístola de Tiago, vai voltar tudo aquilo, a fé sem obras é morta, vai falar. E a caridade? A caridade, como falou, né? Chegada, comida para os pobres e tudo. Caridade a gente vai falar mais à frente aqui nos 3 aspectos do templo umbandista. Então vamos lá. Então, e ainda deixou os mandamentos aqui, as 5 direções, né? Não cobrar, não matar, vestir branco, evangelizar e utilizar as forças da natureza. Umbanda é a lei. Quem tiver ouvidos, que ouça. Lembra até a mensagem de Apocalipse, né? Quando fala as 7 igrejas. Vamos lá. Então, a primeira síntese. Para que igreja e templo existam, é preciso antes ter uma religião religada. Por isso que foi importante entender que a Umbanda é uma religião. Não é seita, não é igual se fala por fora, é macumbaria. Aí fora generaliza tudo, né? Existe a religião de Umbanda, a religião de Candomblé, o espiritismo, são religiões ali. O Carlos Embaçaí, né, vai ter um livro que ele vai falar as propriedades sobre a religião, né, na visão espírita também. Então tem seus códigos, né, a religião. Então, para que igreja e templo existam, é preciso antes ter uma religião. Esse canal para a gente fazer nosso religado, nossa conexão com Deus. Um sistema de crença fundamentado, a crença aqui não é naquele aspecto pejorativo. Crença mesmo porque se a gente crê no plano espiritual, crê em Deus, é uma questão de uma crença pela fé, né? Então, um sistema de crença fundamentado. Com essa religião, não faz sentido a existência de templos e igrejas. Eu tive um sonho e vou abrir uma igreja. Não, aí tem pessoas que faziam muito por aí. Isso era na década de 70, 80, era muita moda, né? Na hora que surgiu muitas seitas nos Estados Unidos, o cara dizia que tinha uma revelação, ele construía chamava ele de templo. Mas como é que não pode ser um templo se não tem fundamento nenhum? Porque ele teve um sonho e chegou e fez. Então, não se considera uma igreja nem templo. A gente vai chegar lá. Vamos lá. A gente já sabe até agora, então, que a Umbanda é uma religião, né?
A gente vamos agora saber o que é igreja, né? A palavra igreja é de origem grega, eclesia, que vem do verbo grego ekalem. Chamar para fora significa convocação ou chamado. Designa as assembleias ou congregação do povo geral. É o termo frequentemente utilizado no Antigo Testamento grego, que é chamado de Septuaginta ou tradução de 70, para a assembleia do povo eleito diante de Deus, sobretudo para a assembleia do Sinai, que em hebraico se chamava Kahal, termo em hebraico significa juntamento. No Antigo Testamento a gente vai ver esse chamado, ou seja, as pessoas conviviam em tribos e de repente tinha cada representante do seu clã dentro da tribo, da sua família. Então, quando tinha uma convocação sacerdotal, o Pai Valdo vai e chama todo mundo, vem, cada um na sua tenda, e todo mundo se reunia para uma assembleia, para discutir alguma coisa. Então, daí que vem o princípio de igreja. Isso no Novo Testamento significava assembleia, a reunião. Então, isso vem antes do próprio conceito religioso. Eram assembleias, ajuntamentos que as pessoas faziam. Isso que é o termo igreja. Alguns estão aí assim, achando diferente, né? Porque todo mundo sempre visualizou a igreja, imagina a imagem da igreja, né? Com aquela cruzinha em cima, a portinha, que igreja fosse assim. Novidade para muitos? Então, igreja é isso, é assembleia. Por isso que eu mandei olhar um para o outro aqui, né? E falar, seja bem-vindo, igreja, porque todos vocês aqui, todos nós somos igreja. Estamos aqui congregados, reunidos no templo. Então, vamos lá, pode passar. Então, a palavra eclesia, ela é usada 115 vezes no Novo Testamento. Sempre gosto de estudar o Novo Testamento. 115 vezes. Sempre com esse caráter de comunidade, de juntar. Tanto é que os primeiros cristãos, como é que eles eram chamados? Eles eram chamados de comunidade, era uma comunidade cristã. Os do caminho que eles chamavam. Aqueles que seguiam o Nazareno eram os do caminho que eles chamavam, né? Então, ao chamar-se igreja, a primeira comunidade dos que acreditaram em Cristo reconhece-se herdeira dessa assembleia. Nela, Deus convoca o seu povo de todos os confins da terra. Se convoca entre aspas, porque Cristo é o governante do nosso planeta, o Cristo cósmico, o governante planetário. Então ele convida a todos. Tem um teólogo, Karl Rahner, né, que ele vai falar uma teoria dele, que ele fez um trabalho teológico chamado Cristão Anônimo. Ele diz que todos aqueles, baseado no texto, todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, é dos meus, né? Ele está comigo. Então, todas as pessoas que vivem as virtudes morais, as virtudes éticas do mundo, está fazendo a vontade do Pai, está fazendo a vontade de Jesus, de todos os mandamentos que Ele nos deixou. Ele não veio revogar Moisés, pelo contrário, ele veio trazer para a gente uma coisa que o pessoal não fazia. O pessoal cumpriu os 613 preceitos bonitinho, mas era uma religião mecânica naquela época. O que ele veio fazer foi trazer uma reforma íntima, né? Nosso amigo Lacareca, ele veio fazer reforma íntima, mostrar, olhar para dentro de ti. Quem tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, ele ensinou as pessoas a refletirem. Há estudos que o pessoal faz paralelismos até de Jesus com Sócrates, né? Com a máxima do oráculo de Delfos, tem pessoas que falam, Sócrates falou, né? Conhece-te a ti mesmo. Não, aqui está o oráculo de Delfos e Sócrates citou aquilo. Então, toda a caminhada de Jesus, aqueles que caminhavam com Jesus, o que eles tinham, na verdade, é isso que Jesus andava e passava para as pessoas, é que as pessoas se autoconhecessem. Ele chega lá para ele e vai dizer, pô, vocês, quem dizem que eu sou, né? Vocês já andam comigo há tanto tempo e ainda não sabem quem eu sou? Isso aí tem um trocadilho interessante, porque na verdade, quando eu falo, vocês andam comigo há tanto e não sabem quem eu sou, na verdade, vocês não se conhecem ainda. Vocês não se conhecem. Que quem vê a mim, vê ao Pai. Interessante essas reflexões que a gente tem. Então, a palavra igreja aparece. A chamar-se igreja, a gente falou, a palavra igreja aparece no Novo Testamento pela primeira vez no Evangelho de Mateus, no evento conhecido como Confissão de Pedro, onde ele diz, e também eu te direi, ele vai, nessa mesma fala, né, quem diz que eu sou, né? Aí ele vai dizer, e também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, Jesus ali, a igreja que ele está fundando é isso, era a comunidade dos santos, a congregação das pessoas que despertam
para a espiritualidade, querem ter uma vida nova, querem se conhecer, se transformar e buscar uma reforma íntima. É isso que ele está falando. E não, porque isso dá muita briga ainda. No meio teológico cristão, quando é que foi a fundação da igreja? Porque você tem uma matéria chamada História da Igreja. Quem fundou a igreja? Aí eles vão dizer, não, a igreja só vem depois de Constantino, lá no século IV lá. Outros vão dizer, não, a igreja já começa com a comunidade. Não, o que ele está falando é o que eu falo, não importa a forma, e sim a essência. O que ele fala, o que Jesus está falando ali dessa igreja, era sobre aqueles 12 fundamentais que estavam com ele. Um grupo pequeno, como você vê grupos sérios trabalhando no meio espírita, espiritualista, o que seja, que não manda, a gente não está preocupado com quantidade, que é qualidade. Quando Jesus larga as 99 ovelhas e corre para resgatar aquela perdida, aquilo dali, você já... Vamos brincar com aquela coisa que se fala muito, que é ponto no céu, né? Você vê uma estrelinha lá em cima porque você despertou alguém. E o progresso é esse. Francisco de Assis, né, que dizia também, né? Lembre-se que o único evangelho que o teu irmão vai conhecer vai ser a tua própria conduta, o teu próprio caminhar, a tua forma de ser. O grande milagre do Novo Testamento, todos eles têm uma conotação ali teológica, de estudos por trás de cada acontecimento, porque a gente tem que tirar a mistificação daquilo, né? Aquele pegou lá o cuspe, o barro lá, curou o céu. Você tem que entender ali, já entrou uma magística da Umbanda, por que ele usou o elemento água, né? Usou o elemento terra. Ele trabalhou naquele episódio, o episódio do cara da mão ressequida lá, curou um cara no sábado, ele falou, mas vos é lícito curar no sábado, porque para os judeus não podiam, né? Curar, ele falou, não, para você fazer o bem, né? A vontade de Deus não tem hora para isso, para você fazer o bem. Então essa é a renovação do Espírito, isso que a gente vem estudando aqui com a Umbanda, o que a gente vem aprendendo aqui com os sábios conselheiros espirituais, os guias e tudo aqui, é essa mensagem de transformação do Cristo. A gente vem ao templo, à igreja se reúne no templo para justamente pegar e beber dessa mensagem que a gente recebe aqui. Mas para isso a gente tem que estar aberto também, buscar ser honestos com nós mesmos primeiro, né? Se você não for com você, a pessoa que não, o Pai Valdo comentou no outro dia, ele falou uma frase que a pessoa se engana, alguma coisa que, antes de você enganar os outros, você engana a si mesmo, né? Você está enganando a si mesmo, então não adianta. Se você quer ver milagre na tua vida acontecer, quer ver transformação, busca reforma íntima, interior. Isso aí não vai mudar nada. Vai ficar igual a história da samaritana. Você vai ganhar uma água hoje, vem aqui, você recebe um atendimento, um aconselhamento aqui, você recebe carinho da comunidade, te abraça e tudo, e você vai voltar e vai sair daquela porta do mesmo jeito que você entrou, ou você vai esperar aquela vela se queimar toda no trabalho magístico ali, e vai voltar, o problema vai voltar. Se você não entender que você tem que retirar a pedra e fazer um movimento, fazer ação, aí entra a magística, a magia é ação também, quando você manipula os elementos da natureza, você está fazendo ação. Porque o velho símbolo hermético, o símbolo dos magos, aquele chapéu, aquela varinha, aquele roda, gira, aquilo dali não tem nada daquela fantasia, mago não é daquele jeito, não é nada daquilo. Aquilo é para representar movimento. O chapéu cônico representa ali a subida da consciência, a descida de energia também. A varinha, tudo é movimento, tudo isso é magístico. Então, isso é fé raciocinada, é você compreender as coisas. Tem um limite, uma linha tênue no meio. Tem muitas pessoas que pegam essa razão, esse conceito do raciocínio na espiritualidade, e você pode cair num vazio, num ceticismo, começar a querer explicar tudo. O próprio espiritismo teve uma fase dessa, se você pegar a história do espiritismo, que você tinha mais espiritistas, né, mais científicos, gente mais voltada a explicar fenômenos mediúnicos, do que entender a mensagem que foi passada, que você vai encontrar. As pessoas estão preocupadas, como na Bíblia, os teólogos vão estudar, onde é que está lá o túmulo de Jesus, onde está isso, se ele existiu, quando existiu. Uma vez eu fiquei muito triste numa missa que eu fui, o padre virou e falou assim, se provar, ele falou do querigma, que é a proclamação da fé, que Paulo vai falar muito, sobre a fé, né? Porque a fé é do Cristo ressuscitado. Aí o padre, na homilia dele, na pregação, ele falou o seguinte, se vierem hoje falar aí que Jesus não morreu na cruz, e tudo, tira a batina e eu vou para o mundo.
que a minha fé está pautada nisso. Eu, como um espiritualista, eu fiquei assim com o coração apertado. Eu falei, as pessoas estão muito preocupadas com a forma, né? E não com a essência daquilo. Jesus, um espírito de envergadura, de luz que ele tinha aquilo ali, a gente não tem nem que questionar uma coisa dessa. Ele existindo fisicamente, hoje se fala muito no Jesus histórico, muita polêmica, tem pessoas que procuram para falar isso. Eu falei, não se preocupe com isso. É igual quando chegou para o Pai Valdo e perguntou, eu quero saber qual é meu orixá de cabeça. Para que você quer saber isso, né? Não fora. Então a mesma coisa, não queira entender Jesus na sua forma, queira entender Jesus na sua essência. Pega o Evangelho, debruça nele, busca ali, se encaixa naquilo, entra naquela história ali. O Evangelho é atemporal. Ele foi escrito há 2000 anos e hoje a gente continua lendo ele, evoluindo ele. Ele é nosso chão, é nosso ar que a gente respira, é nossa água que a gente navega, é o fogo do Espírito Santo que nos aviva a cada dia. Isso daí que é a essência do Evangelho. Então tudo isso para a gente falar da igreja, qual é o sentido da igreja. A igreja, sem Evangelho, não existe igreja, não existe comunidade. Porque se a gente pegar, porque na teologia a gente não fala Novo Testamento e Velho e Novo Testamento, a gente fala Primeiro e Segundo Testamento. Eles são complementares. A gente precisa compreender aquela narrativa toda, que a Bíblia toda, lá de Gênesis até Apocalipse, e considera até os apócrifos nisso aí, vamos chutar tudo logo, vão botar que nada mais é do que uma linda e grande história de amor, do amor de Deus pela humanidade. E essa mensagem foi perdida. As pessoas estão pregando a lei, estão pregando a moral em demasia, porque não adianta eu chegar para o meu irmão aqui, chegar e falar para ele, que você tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, ele tem que perceber por ele. E o meu exemplo vai ser pelas minhas ações, a minha conduta, o meu caminhar, a minha liberdade. A liberdade do Evangelho é essa. Cristo veio trazer a liberdade para você andar, circular em todas as situações. Ou seja, você estar no mundo e não ser no mundo. Primeiro, como o grande Pierre Teilhard de Chardin dizia, né? Nós não somos seres humanos vivendo uma jornada espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma jornada humana. A gente tem que entender essa nossa essência. Somos luz, somos espírito. Estamos aqui evoluindo. E a razão é o dom maior que a gente tem aqui para a gente ter essa fé raciocinada, para a gente fazer a nossa evolução. E o ar que a gente respira é isso, o Evangelho. Então, mais muita curiosidade para vocês verem, né? A origem da igreja. Quem quiser anotar, por isso que vão deixar um tempinho, né? No Novo Testamento, a igreja é mencionada como um corpo composto de membros vivos. Isso é importante. Vamos ver por quê. Estes membros do corpo são como blocos ou pedras usados na construção da igreja. Os maçons têm um termo interessante, que lá todo mundo é uma pedra, né? Do muro, né? Todos são blocos, os obreiros, né? Os maçons quer dizer obreiros, né? Todos são parte de um muro, de um todo, e somos partes que falam. E esse Romanos é lindo, essa passagem, né? Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, ou algumas traduções, um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Ou seja, tem um outro texto ali também, o Cristo é a cabeça, e nós somos o corpo. Ele é o que nos orienta, é o que consola, que cura, que nos guia, é Cristo, é Ele. Essa essência, a igreja existe porque Cristo está entre elas. Quando tiver 2 ou mais reunidos, eu estarei presente. Então, aí a igreja se faz presente. Não precisa de telhado, não precisa de nada para aquecer. Ou seja, se você tirar a essência daqui, a forma toda do templo perde o sentido. Isso aqui vira uma casa comum, pode alugar, pode virar um bar, pode virar um bar, pode virar o que quiser. Qualquer outra coisa. Então, essa aqui é a essência. Eu falo. Todos nós somos o corpo. E o corpo tem que estar alinhado, porque no corpo você tem um baço, tem um fígado, tem um cérebro, tem tudo. Eles são independentes, têm funções independentes, autônomas, mas ao mesmo tempo ela trabalha em conjunto. Que a gente vai chamar em dinâmica, né, de sinergia, né? A gente tem que ter sinergia. Esse corpo unido, esse corpo evoluindo, avançando, cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo, no seu passo. Tem uma musiquinha que toca aqui muito bonitinha, né? Que fala devagar, devagar.
É sempre. Lembra até aquele samba, né? Devagar, devagar, devagar. Velho. Ele toca cedo, quando começa a sessão. Uma música acho que é católica, que fala devagar, passo a passo. Devagar, passo a passo. Devagar, passo a passo. Porque... Agora, é claro, quando a gente tem aquela fome, aquela ansiedade de conhecimento, de busca espiritual, de um domingo de sol, já está lá na praia, lá, se divertindo em qualquer lugar, e você está aqui, você não está aqui por acaso. Alguma coisa foi desperta os Rosa Cruz até chamam do ato do centelho espírito, né? Está desperto, está florado, está querendo, está com sede dessa espiritualidade. Como falou aqui mais cedo, a saudade do paraíso, né? Você quer fazer esse retorno, você quer fazer essa volta, e você está tudo meio turvo, meio nublado, porque a gente vem nessa vida aqui, assim, quando a gente nasce tudo, a gente perde. Isso tem um propósito na lei da reencarnação, apaga-se algumas memórias, né? Justamente para que a gente comece o nosso processo evolutivo. De onde a gente parou? Se a gente parar hoje do jeito que a gente está aqui, a gente vai começar, já tem que parar. Claro que vai entrar na questão de causa e efeito, de reparação, aí vai entrar em vários aspectos, mas como a própria Bíblia vai dizer também, todas as coisas cooperam para o bem, tudo para a evolução, para a nossa jornada aqui até retornarmos ao Pai. Logo, igreja somos todos nós, reunidos e fundamentados em uma religião, professando uma mesma fé, e o templo é o espaço físico, local onde nos reunimos para professar essa expressão de fé e religiosidade. Tem mais slides, aguenta, mas aí já está praticamente a resposta, né, do tema. Você pagou também já esse. Eu achei bonitinha essa imagem, né, porque aquela ilustração do homem feito do barro, né, que Deus molda o vaso. Eu achei bonitinho esse bonequinho, isso aqui é artesanato lá do Nordeste, né? Bonitinha essa imagem, né? É isso que vai chamar de koinonia, né, que é a união. Por isso que o símbolo da koinonia, até o Kardec vai usar na instrução dos prolegômenos, o símbolo que ele recebeu foi a videira, né? A uva, né, da parreira. O que aquilo representa? A unidade, todo mundo junto, né? E que ao mesmo tempo frutifica. Nós temos que ser assim, todo mundo abraçadinho. Não é aquele amor piegas, meu irmãozinho. Você vê muitas igrejas falando, farão, cheio de... seja natural, seja como você é. Só isso já basta. Procura diminuir as máscaras, né? Reduzindo as máscaras, ter a conduta normal com você. Apenas ser, né? Como Eric Fromm dizia, né? Aquela livro dele, ser e o ter. Apenas ser. Ser com S maiúsculo. Seja você. E quando você é você vai lidar com as suas fraquezas, as suas mazelas. Você não vai enganar primeiro a você mesmo. Você não vai culpar ninguém. Você não vai chegar aqui e culpar o caboclo, o preto velho. Aquela criança traquina conversou, brincou comigo, me deu 2 balas ali e falou, faz isso. Não tem nada disso. Foi você mesmo. Ela ali está só te dando uma instrução de pureza, de transformação do teu coração. Um mecanismo ali, mediúnico que você está tendo ali. Vamos lá agora, mais uma caminhada. Então a gente já viu o que é Umbanda, né? Aquela é uma religião. A gente já viu o que é igreja. Ficou bem essa questão de igreja? Alguém quer fazer alguma pergunta? Está aberto aí aqui também. Se quiser fazer alguma pergunta dentro daquele conceito de igreja ainda. Igreja é uma comunidade, vocês viram, né? Então vamos lá, vamos porque é o templo, né? Do latim templo, local sagrado, território delimitado e consagrado, mais tarde considerado como edificação. Por que eu botei mais tarde considerado por edificação? Porque você em épocas remotas, até no Antigo Testamento, na passagem lá de Gênesis, quando Jacó briga no Val do Jaboque com o anjo, ali ele muda o nome dele. Quando ele é Jacó, ele passou a se chamar Israel, ou aquele que lutou com o Senhor. É isso que quer dizer Israel, aquele que lutou com o Senhor. Só que essa luta daí, a gente tem que ter uma visão mais teológica, mais aprofundada. O que é essa luta, lutar com o Senhor? Se o Pai tem você e você está no Pai, quem é esse Senhor? Foi a luta lá, como se fala aqui, que é o princípio aqui do Cruzeiro da Luz. A única coisa que mata aqui é o ego, é a vaidade. É isso. Então essa luta que Jacó teve, não é com o anjo, como tem pessoa que está brigando para saber qual foi do lado do Val do Jaboque lá, foi do direito ou do esquerdo.
A perna dele machucou em que altura lá? Que ele tomou a pernada do anjo, foi lá, né? Foi pela noite toda, o corpo comeu a noite toda, né? Aí o anjo de manhã fala, né? Vai que chegar agora, deixa embora, né? Então é isso aí, tem tantas leituras bonitas, isso que a teologia traz de bom, quando a gente tem muito estudo, muita doutrina, e essa casa aqui é abençoada por isso, porque preza muito pela doutrina, pelo estudo, não só o estudo da doutrina da Umbanda não, mas sim do Evangelho, que é o ar que a gente respira, né? E o Evangelho ele perpetua, porque ele no Apocalipse vai dizer, ele é o Alfa e o Ômega, então a gente tem que estudar sim o Antigo Testamento também, tem que estudar. Em Hebreus vai dizer antes que ele era, eu sou, né? Então você tem toda essa leitura. Então por isso que eu falei do espaço delimitado e consagrado. Voltando, falei igual o Pai Valdo. Parei aonde, né? Então por que delimitado e consagrado? Mais tarde consagrado de edificação. Porque depois dessa briga com o anjo, ele edificou, erigiu um altar de Betel, lá que ele vai chamar. Um altar. Então eram as primeiras manifestações de criar alguma coisa de representação física, para que as pessoas passassem e lembrassem daquilo. O povo judeu tem uma coisa muito bonita, eles trabalham muito com resgate da memória. Eles têm muita coisa da memória, dos registros. O povo tem registros de tudo, é o povo judeu. Ele pega o sobrenome, eles sabem de onde é, se é Sefaradi, se é Ashkenazi, eles sabem a origem de tudo. E se for mais atrás, eles pegam, eu conversando até com um rabino uma vez, eu vi na mesa dele, tinha um livro com uma capa, cinza, meia prata assim. Eu falei, o que é nesse livro aí? Ele falou, por que você quer saber? Eu falei, não, eu sou curioso, eu sou chato, eu sou curioso, eu sou aluno chato. Eu era o aluno mais chato da sala de teologia, porque perguntava tudo. E questionava muita coisa, mas é uma forma de você refletir. Acho que a gente deve questionar, refletir. A gente está vivendo hoje, fazendo adendo, a gente está vivendo numa sociedade hoje com respostas prontas. Ninguém pensa mais. Hoje a geração é do... Até a benção que ela dá, assim. Pega, faz assim já, porque o smartphone já assim, né? Já cruza. Então ninguém pensa. A benção, né? Pega lá o tablet lá, faz o Espírito Santo, né? Tablet, Filho, Espírito, bater latinha. Ainda escolhe o Google, né? A língua, qual é o idioma que você quer, né? Então, gente, mas ele está rindo, mas a realidade é essa. Ninguém pensa. Cadê as mentes socráticas hoje em dia? Os produtores de pensamento? Questionar as coisas. Eu estava lendo uma coisa muito bonita esses dias, eu estava vendo sobre a vida de Plotino, grande filósofo, neoplatonista, que tem uma linha muito boa de estudo para se fazer em cima disso, que perguntaram para ele, por que você escreveu tanta coisa, Plotino? Obras, as Enedas, tantas obras de metafísica, de coisas de Platão que ele resgatou e trouxe para a gente hoje, aqui no Ocidente. Ele falou, meu filho, tudo que eu escrevi foi porque teve um cara chato pra caramba, chamado Porfírio, que me questionava tudo e me perguntava tudo. E naquela época, pela distância, eu tinha que responder por carta. Então, a maioria dos tratados dele era a resposta a Porfírio. Ou seja, então, até o professor mesmo, o que ele mais quer é aluno que pergunte, que questione ele. Já diz a tradição hermética antiga, que diz o seguinte, que o grande discípulo é aquele que um dia ele tem que superar o teu mestre. Ou seja, a gente também diz, né, o mestre aparece quando o discípulo está pronto. A maior alegria para o mestre é ver o discípulo superar ele. Sabe por quê? Porque quem está acima de tudo é Cristo. Nós somos apenas instrumentos aqui caminhando. Superar o meu mestre não é meu ego ficar em cima dele e eu dizer que sei mais do que ele. Quando o meu mestre chegar e falar, parabéns, meu filho, você está aprovado. Por isso que em rituais de magia, tudo a gente é pessoa consagrada lá com a espada. Ou aqui quando uma pessoa chega no sacerdócio, né, a sacerdote, ele vai caminhar numa jornada longa, centro de neófito, né, aspirante, vai progredindo, vai crescendo. E sempre com o que? No coração. O grande discípulo se torna um grande mestre quando ele chega à conclusão que o mais importante, o que vai aprovar lá no final, a humildade. A humildade. E ele reconhecer que nunca o que ele sabe é o suficiente. E que também não vai pertencer a ele todo o conhecimento. Que foi dado a quem? Cristo, esse conhecimento. Por isso que ele é chamado o Logos divino, né? O Logos, lá do grego, ele é o Logos. Ele é a palavra viva e eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes, né? Rompe juntas e medulas, né? Apta a discernir. Isso é bonito esse texto, que Paulo vai falar da visceralidade do Evangelho.
o poder dele que está entranhado em nossa carne, né? Então, é isso que a gente tem que ter na nossa vida. O sofrimento de Cristo, quando ele está na cruz, lá, você vai ter várias versões, mas quando ele chega e fala, Pai, então não sabem o que dizem, o que fazem. Com o sofrimento dele, uma vez eu escrevi isso, publiquei uma coisa, psicografia que vem assim. Eu escrevi, porque eu falei, o nosso sofrimento dele não foi prego, até porque fizeram um teste, aqui no meio não tem nada, nem dói muito. Você morre mais, a morte por crucificação, você morre asfixiado, por falta de ar. Em questão de algumas horas você fica asfixiado, aí é agonia. Mas naquele momento ali do Gólgota, o sofrimento humano é a pregadura. É ele ver a condição que a humanidade se encontra. A ignorância, a dureza de coração, o egoísmo, a ganância. E hoje isso continua. 2000 anos e o homem procurando, batendo cabeça, melhorando. Alguns melhorando, outros piorando. E a gente tem a bênção de ter as reencarnações, as possibilidades de ir e voltar, né? E reparar isso aí. E por todo esse tempo a gente tem tido o Evangelho aí. Você vê aqui até como a gente tem um trabalho, né, de desobsessão, uma coisa bonita, quando vem aqueles espíritos amigos espirituais aí que estão na penúria, querendo ir para a colônia, querendo evoluir, e chega aqui e encontra o afago, o acolhimento do Evangelho, pelo Evangelho. Porque não é a colônia que vai resolver o problema dele, não. É ele entender através do Evangelho, através de Cristo, que ele possa. Por que ele está indo lá para a colônia, né? Vocês me corrijam se eu estiver errado. A partir disso, a transformação tem que ser aqui. Ele vai sair, ele vai ter que ter uma transformação aqui. Então, vamos continuar aqui. Então, considerado como edificação, espaço físico para adoração e práticas religiosas. Todos os templos autênticos envolvem um simbolismo cósmico. Eu citei aqui o chamado arquétipo celeste. Quem usa isso é o Mircea Eliade. Tem até um livrinho aqui, depois eu mostro para vocês, é um livro recomendado para quem gosta de estudar o fenômeno religioso, a questão mais apurada, mais científica desse conceito. Por que o arquétipo celeste? Porque tudo isso aqui, isso aí seria outra palestra, né, para uma explicação de todo esse simbolismo aqui, mas porque o quadrilátero, os 4 pontos cardeais, porque o altar, o pigio, o congás, isso aqui representa aquela saudade do paraíso, ó, a gente tem que voltar. Então aqui, né, o São Malandrico fala para frente e para o alto, né? Então é para frente, ou seja, a gente está aqui sentado, vem para frente e para o alto, subir essa direção. Por isso ele chama de arquétipo celeste esse autor, Mircea Eliade, que é pesquisador antropólogo da Escola de Chicago. O arquétipo celeste. Tem um livro dele chamado Sagrado e Profano. Você pega aqui, tem um livro. Esse livro dá uma profundidade muito ampla para quem quiser se aprofundar mais sobre a constituição do templo físico. Esse aí. Esse livrinho aqui, do Martins Fontes, vermelhinho. O Sagrado e o Profano. Quem quiser anotar, uma boa leitura recomendada. Entendeu? Uma leitura profunda, mas é leve, não é pesado, é aquele livro chato, acadêmico, que metade da folha é tudo nota de rodapé. Então, foi aí que, né, nessa missão que o Pai Valdo me incumbiu de dar essa palestra, eu fui pesquisar a visceralidade, entender o chão, né, do que é o templo, né? E você vai ver que por que ele é o arquétipo celeste? Porque o que se reproduz aqui, em todos os outros templos, o shintoísta, budista, no templo judaico, na sinagoga, né, ou na mesquita, na muçulmana, você vai encontrar aspectos comuns, como os números sagrados que a gente estuda, 1, 3 e 7, que a gente vai ver, isso vai estar presente aqui. Então, essa é a constituição do templo. Tudo no templo, através da sua arquitetura e dos seus rituais nele praticados. Tudo que se encontra no templo possui um significado. Tudo que se olhar. Também não precisa ir tanto, não precisa olhar porque o ladrilho é isso. Não precisa ir tanto, mas tudo que envolve aqui o que é sagrado, o espaço sagrado, o Anselmo Green também tem um livro muito bom também que ele fala sobre a proteção do sagrado, que é um monge beneditino, Anselmo Green, tem uma boa leitura, que fala a proteção do sagrado. É muito interessante esse livro, porque ele vai falar justamente disso. Qual é a tua relação com o templo, né? Com a igreja? A gente vai chegar numa surpresa legal agora aí também. Vamos lá. Vai ficar todo mundo vesgo agora aí. A pegadinha. No templo de Umbanda se manifestam os 3 princípios constitutivos do universo. Ele tem toda essa arquitetura, toda essa arrumação. Por quê?
para, através dele, você manifestar essas energias, esses 3 princípios, que já foi falado mais cedo aqui pelo Pai Paulo. Princípio tântrico, mântrico e ântrico. Eu não vou nem seguir nisso aqui, porque isso já foi falado, né? Da questão, vamos lá então. Agora que é bacana, ó. O que Paulo nos diz lá? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha que bonito isso, né? Porque primeiro a gente viu, né, que igreja somos nós, mas também nós somos o templo. Nós somos o templo. Esse espaço físico concreto aqui, ele só pode ser chamado de templo e de igreja. Algumas pessoas podem chamar, né, de uma linguagem mais informal, mais popular. Vou lá na igreja. Só que é isso. Não sabeis vós que sois o templo, nós somos o templo de Deus. Nós somos templos do verbo encarnado, do verbo vivo que habita em nós. 1 Coríntios 3,16, bonito isso assim. Vamos lá. Então, agora que a gente já compreendeu esses 3 aspectos, né? A perguntinha pequena, mas como os maçons amigos dizem, um tríplice aspecto, né? Que a gente viu de Umbanda, tempo, igreja e templo. Vamos falar aqui, isso aqui eu peguei também, qual é a missão? Qual é a missão do templo? O templo de Umbanda vai além desses conceitos, ele fundamenta um tríplice aspecto, né? E eu chamo isso de missão, né? Porque se você vier para cá, como falou mais cedo, se a pessoa vem para cá e ficar pulando, rodopiando, é vazio, nada, não resolve nada. Se não tivesse tríplice aspecto aqui, vocês não precisam nem vir mais aqui. Tem uma liberdade, você não precisa nem vir. Se você não chegar aqui e encontrar um caráter de escola, um caráter de hospital ou de igreja, você está perdendo tempo. Vai para o Maracanã, vai ver Fla-Flu, vai para a praia, vai para a mocidade ali, para a quadra de samba, qualquer outra coisa. Vamos lá então? Vamos falar um pouquinho sobre cada missão que o templo tem para nos trazer. O primeiro como escola, né? Se doutrina, se evangeliza, esclarece, orienta os adeptos na seara da caridade do bem. Os 5 princípios que eu botei, 4 princípios, né? 4 princípios. Doutrina, evangeliza. Doutrina, porque primeiro você vem aqui e você vai entender o que é Umbanda. Você tem um livro maravilhoso aqui da Umbanda Espírita Cristã, que eu já li esse livro 3 vezes, porque ele é tão didático e gostoso de ler que você lê e ele te dá um apanhado geral. A Umbanda é muito mais profunda. Aí você tem que fazer um curso de Umbanda básica, vai mergulhando na doutrina de Umbanda, tanto da Umbanda Espírita Cristã, e tem outras também, trabalhos de Umbanda, que você tem outros autores aí também, que quando você mergulha ali, você começa a pesquisar, a estudar. Então a doutrina é importante. O evangelismo é o chão, como a gente já falou, é o chão. Através do chão, a gente vai falar da doutrina, que justamente uma coisa tem que ter ligada à outra. O evangelho é a base, e a doutrina é o que a gente prega, o que fala aqui toda quinta-feira, nas palestras, no sábado também, no dia de giras, de sessões também, é falado aqui também. Tudo isso é doutrina. Doutrina. E evangelismo ao mesmo tempo também. Esclarecimento, porque aqui é um lugar que você vem, você vai tirar todos os mitos, crendices, tudo vai cair por terra, as fantasias. Porque tudo vai ser explicado aqui, à luz da fé raciocinada. Tudo vai sair. Por isso que é esclarecimento. Vai iluminar a cabeça das pessoas, as pessoas que nunca vieram aqui, pessoas que nunca foram no templo de Umbanda. Pessoas que a gente tinha antigamente era assim, eu como espiritualista, andei bastante assim, chegar no lugar, você não é cristão, não sei o que. Eu falei, não, mas tem um espiritismo. Vai numa palestra kardecista, lá eu vou, porque lá não tem manifestação, não tem nada, não tem atabaque, não tem nada. As pessoas têm medo, por quê? Ignorância. O maior mal da humanidade, o inferno, é a ignorância. Aí você chegava e falava, te levar então uma palestra kardecista. Aí o cara ficava mais ambientado no kardecismo, aí ele falava outra coisa, mas como é que é? Eu falei, agora você quer ir em uma banda, quer ir em outro lugar? Aí vai preparando a pessoa progressivamente, porque a gente é criado num ambiente aqui no Ocidente, nós somos cristãos, né? Vamos chamar assim entre aspas, a sociedade ocidental é cristã. Então todo mundo, eu costumo dizer, todo mundo fala, eu sou católico. Católico vem do grego católico, quer dizer universal. Que está ligado ao ID de Jesus, a grande comissão, né? Vai aos 4 cantos do mundo, evangelizando, curando, batizando, tudo.
que Jesus nos orienta. Então, católicos quer dizer, em grego, universal. Então, criava isso, mas as pessoas são criadas com medo, demonizando as outras religiões. E um dos trabalhos que eu fazia junto com o pessoal do diálogo interreligioso era quebrar essas barreiras, como o Rubem Alves dizia, né? É que nós não devemos construir muros, e sim construir pontes. Chegou a hora de criar contato. E vou dizer uma coisa aqui surpreendente. É muito mais fácil reunir pessoas de religiões diferentes do que o próprio ecumenismo, sabia? Por que é difícil? Porque o ecumenismo são reunião de denominações cristãs diferentes. Protestantes de várias matrizes, dentro do protestantismo tem várias matrizes, os pentecostais, os calvinistas, arminianos, que são linhas, né? A Igreja Católica mesmo, ela tinha cisma, né? Que teve com os ortodoxos também já tinha diferença, que seriam os católicos orientais. Então você reunia esse pessoal, por quê? Aí eles querem discutir, como eu digo sempre, em cima da forma, não da essência. Aí ficam brigando por aspectos, por dogmas, mas esquecem a maravilha, a riqueza do que é Jesus, o que ele deixou. Você reúne o pessoal de outras religiões, aí sim você não pode atacar e criticar, porque você vai falar da tua, você também vai ter que escutar do outro. Há um tempo atrás eu organizei aqui na Faculdade Batista, na José Gino, na Tijuca, eu estudei lá também, fizemos um encontro interreligioso. A gente chamou o Ivanildo Santos, estava falando lá embaixo, né, que na Balão Deixar, foi o Frei Isidoro Mazzarola, veio um rabino até argentino, representando o judaísmo. Então a gente conseguiu reunir, foi um ponto muito bacana, fazer esse ponto, que é a visão da teoria do Karl Rahner, do Cristo anônimo, que ele está no mundo inteiro. O Cristo cósmico, que a gente cria assim, na visão espiritualista, é um Cristo muito maior do que esse da leitura só, esse do dogma da religião. É um Cristo atemporal, ele está em toda parte, em todo o tempo. O problema é o nome, né? Quando você fala Cristo, embora ninguém sabe, mas a raiz é a mesma, de Cristo, Krishna, tudo lá, iluminado, ungido das raízes, né? Então, orientam os adeptos na seara da caridade do bem, porque fora da caridade não há salvação, já dizia o nosso amigo lá, né, Kardec. Então, não dá para fugir disso. Então, como escola é isso, gente? Vamos lá. Tem tempo aí? Então, como hospital, trata das enfermidades físicas e espirituais, promovendo a cura através de terapias e práticas magísticas específicas de acordo com cada caso. Físicas e espirituais. Aí entra a magística, né? Por isso, conhecimento de ervas, conhecimento de tratamentos, de cores. Eu numerei aquilo que faz, né? Aqui. Desobsessão, antigoécia, cromoterapia. Ah, mas desobsessão é cura? É, porque você está trabalhando ali com um amigo espiritual de um obsessor, né? Como se estuda no clássico. Sueli Caldas Schubert, né, que vai falar um livro dela sobre obsessão, né? De encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado. Então, a desobsessão, as pessoas falam, eu vou ficar sentado ali. Não, fica ali, porque aqui não está só a gente, nesse momento aqui está cheio de amigos espirituais aqui. Está cheio de gente, né? Pode ser que a multidão seja maior até do que outros presentes, né? Bem maior, porque para eles está fora desse tempo e espaço. Eles estão aqui presentes. E nós cremos que a palestra é importante para isso, em qualquer casa espírita, em qualquer lugar que eu sempre acompanhei. O importante é isso, essa doutrina aqui também está acontecendo no astral nesse momento aqui. Tem muitos irmãos aqui, isso aqui funciona, não sei se me permite, isso funciona como uma terapêutica, uma parte da desobsessão, que é a instrução, né? Adolfo também conhece bem essa da palestra, da instrução, né? Isso aí tudo aqui tem muito espírito. Tem espírito rebelde ali que ele vai chegar um período que ele vai já... Né, Paju? Acho que quinta-feira, na desobsessão, dessa palestra hoje, já vai vir espírito aqui. Pela palestra de hoje, acho que já vai ter espírito vindo aqui quinta-feira. A turma de Niterói vai mandar para cá. Manda para cá também, irmão. A turma está bem alinhada, bem preparada aqui para desobsessão. Então, tudo isso aqui, gente, tudo isso é uma ciência muito antiga. Que as pessoas, quando vêm em certo lugar, pensar isso aqui é exclusividade da Umbanda, exclusividade de outra religião, ou da ciência ayurvédica lá da Índia. Não, gente, isso é muito antigo. Isso é muito antigo.
como se falou até livro de Levítico, né, mais cedo, você vai ver tratos e recomendações. Uma vez eu, nesse encontro interreligioso, foi uma coisa que o pessoal ficou, os evangélicos ficaram meio assim, chateados. Eu falei, gente, o livro do Levítico é o livro dos despachos. Ali se ensina a fazer despacho. Aí me convidaram até me retirar lá. Acontece essas coisas. É o que eu falo. O teólogo já é uma figura chata, ainda mais quando é um teólogo herege, então aí não fica em canto nenhum. Isso aqui é pela misericórdia que eu fui convidado para falar aqui. Pela graça e misericórdia. Eu quinta-feira eu vou estar aí também. Quinta-feira eu vou estar aí também, sentado. Para tudo, antigo essa, para tudo. Tira tudo. Porque também eles devem mandar coisa lá, porque aquela coisa deles está amarrado, né? Eu devo estar aqui igual mandar o já então, né? De tanto amarrado que eu venci. Então, gente, isso é um conhecimento lindo, antigo, e o bonito, porque a Umbanda sendo uma religião brasileira, tudo isso aqui a gente tem da cultura dos índios, tem também da cultura dos africanos, que também veio para cá, tudo essa miscigenação. O que o Brasil tem de diferente é essa mistura toda. Que eles usam muito o termo sincretismo, né? Eu gosto muito desse termo sincretismo. Eu gosto de estamos junto e misturado. Isso é quando nós falamos, estamos junto e misturado. Então, tudo isso aqui é importante, esse tratamento. E quando vocês vêm aqui fazer um trabalho, esse aqui, um acompanhamento, uma terapia, não é trabalho, é terapia. Você vem fazer a terapia, isso nunca é sozinho. Você tem uma palestra, uma assistência antes para explicar o que é isso. Você tem um aprendizado, você vai fazer uma fluidoterapia. Claro, o médium, ele vai te orientar, vai te encaminhar para o tratamento. Você vai fazer se você quiser, você é dado livre-arbítrio. Vai fazer. Tem gente que vem e fica assustada, o cara mandou comprar vela pra caramba, eu não vou comprar não, é muita coisa. 77. 70 vezes 7 lá como Jesus mandou perdoar. Mas aí. Então, vai depender de cada um, mas isso tem sempre a palestra doutrinária, aqui antes dos tratamentos. Primeiro tem a palestra aqui em cima, que se fala, que a Hilda, a Júlia aqui sempre, então, falando o que é o tratamento. E não se cansa de falar, tem gente que fala, parece que está repetindo a mesma coisa. Só Jesus que cura, só Jesus que consola, só Jesus que salva. Não, mas ele tem que repetir. Não cessar de falar desse evangelho. Paulo pregava essa coisa, não cessar de falar, ai de mim se eu não pregar esse evangelho. Ai de mim, né? Falar, ai de mim se eu não pregar esse evangelho. Ele já dizia também, né? Maldita criatura que eu sou, né? Então, se não pregar, então, não cessem. Em todos os lugares que vocês forem, ou aqui na Cruzeiro da Luz, ou lá no céu, onde estiver, receba sempre com o coração aberto o Evangelho. Receba. Quando você abre o teu coração, todo o resto, toda a magística, toda a dinâmica flui. Porque você está aberto ao conserto, à reparação, que depende de você mesmo. Não vai ser do médium, do dirigente-chefe, do sacerdote, não vai ser você mesmo. O que eles vão fazer aqui é orientar você na caminhada. Igual Jesus, a passagem que eu gosto muito, no caminho de Emaús. Os dois Emaús. Ele vai dando um coçando a cabeça, o outro, vamos voltar para o trabalho. Aquele cara já foi, quer dizer. Isso somos nós somos daqueles dois, imagina que são 7 milhões no planeta, 7 milhões Emaús, né? Jesus está aqui o tempo inteiro com a gente. O tempo inteiro com a gente, do nosso lado. E a gente ali ainda, com a gíria antiga, marcando toca, né? Devagar, anda, cai. E não é para a gente se culpar, aí entra a terapêutica, né? Na parte psicológica, né? Que as pessoas caem, e as pessoas às vezes ficam caídas pela culpa. Ah, eu tinha que cair mesmo, eu fiz besteira, agora eu tenho que até o final da minha vida carregar esse karma, vamos dizer, esse fardo. Não, mas o karma é para você reparar. Por isso que no popular se diz, aqui se faz, aqui se paga. Não, Kardec dizia o quê? Aqui se faz, aqui se repara, né? Não se paga, aqui se repara. Porque na natureza tudo, dizia, nada se perde, tudo se transforma. Buda já dizia, né, há 600 anos antes de Cristo, tudo composto é perecível. Tudo perece, isso aqui perece, perece. Enquanto você estiver aqui, faz a missão. Nas doutrinas, né? Estudo doutrinário, tinha muito aquela brincadeira da vela, que a gente recebe uma porção de fluido vital, né, na vida, e que a vela vai queimando, que o fluido vital vai encolhendo. Então aproveita, gente. O tempo que tem, começa a celebrar a vida, começa a ser igreja. O tema foi esse, né? Ser igreja. Vamos ser igreja. Vamos ser igreja na nossa casa, que é uma seara difícil, né? A casa é o campo mais minado que tem, né?
É a casa ali que tem uma reparação maior. Começar a ser igreja dentro de casa. Mesmo apanhando, mesmo o pessoal falando, criticando, continua sendo. Devagar, devagar, passo a passo. Devagar, devagar, devagarinho, né? Olha o Martim da Vila, né? Então, como hospital, já vimos, né? E agora, finalmente, como igreja. Estamos chegando ao final, né? Porque o propósito da palestra era esse, né? Essa missão árdua aí. Não teve cola nenhuma no Google, lugar nenhum. Pai Valda está devendo essa. Tive que me virar, nem nos 30, nos 77 eu tive que me virar. Então, agora que é bonito, porque é consumação, vamos chamar assim. A igreja é o ápice agora. Porque, vamos ver agora os atributos que eu achei. Ela reúne, congrega, com boa união entre os irmãos. O Salmo também se cita muito, até nos amigos de nações também na reunião. Reunião, congregação, isso aqui, a gente está junto. E do ladinho a gente tem que ficar encostado, ninguém queima não. A gente tem que estar mais próximo do outro, chegar, abraçar o irmão. Isso faz falta hoje, as pessoas estão muito carentes, a carência é muito grande no mundo. A carência é muito grande. Pessoas aí andando, sem rumo na rua, não sei o que falou aqui também. As pessoas vão andando com a cabeça para baixo. O Adolfo falou das pessoas que estão orando, ficou com a cabeça para baixo. Até para orar, as pessoas estão duras, né? Elas crescem. Oi? Só em Niterói? Não, aqui está cheio também. Aqui também. Pessoas andando com a cabeça baixa, pessoas com o olhar perdido, pessoas mortas por dentro, como o Pai Valdo fala. Tem pessoas que estão existindo apenas, né? Não estão vivendo, estão existindo. Isso é triste. Lembra, gente, a partir de hoje, vocês são a igreja, nós somos igreja. Então a gente vive. Nós vivemos. Porque quem habita na igreja? É Jesus. O Cristo. O Cristo cósmico que habita na igreja. Se nós somos igreja, ele habita em nós. A gente tem que ter isso. O problema a gente vai ter. Até o último suspiro lá, como lá fala do berço ao túmulo, a gente vai ter tribulação, vai ter dificuldade. Jesus mesmo vai dizer, no mundo tereis aflições. Mas ele não para ele, fala o quê? Porém, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Que mundo quer vencer ele? O cara mandou todo mundo, venceu? Não. Ele venceu ele mesmo. E lá atrás, no início dos 3 anos de ministério dele, ele vai para o deserto lá, vai ser tentado. O que é aquela tentação? Ele foi lutar com ele mesmo. Com o inferno, né? Que a gente criou. O inferno não existe, como o Pai Valdo fala, está dentro da gente. Ele foi lutar com as mazelas dele, foi lutar com o ego dele. O último é pior, né? Que eu te darei todo mundo, né? Que ele fala para ele, aquele é pior. Que ele sentiu o poder dele do que ele ia falar. A expressão que ele tinha era tão grande que abalou o mundo e está abalando até hoje, está ecoando até hoje. O que eles chamam o evento jesuânico, né? Na linguagem teológica. O evento Jesus, o jesuânico, na teologia, está abalando o mundo até hoje. Dividiu não, ele unificou o mundo. Dividiu porque quem não estava preparado, quem não quer se abrir a isso, vai ficar. Não é proselitismo, não é chamar para religião, porque vai para o bando, porque vai para o catolicismo, vai para o protestantismo. Não é isso não. É para o próprio Cristo. O próprio Cristo. É isso, as pessoas perdidas, sofrendo. E então, a congregação é importante. Na congregação, qual era a característica dos primeiros cristãos primitivos lá? Era exortar um ao outro, ajudar um ao outro. Nos poucos relatos que tem, que eles entoavam cânticos na hora de comerem juntos, era coinonia, era celebração, encontro. Eles viviam a teologia do Bultmann, né? A teologia da esperança, né? Que aqueles dias eram os piores que podiam na época. Se você pegar a história bíblica, né? Para a gente gostando da história bíblica ali, aquele período ali que o judaísmo já tinha arriado, né? Acabado depois da destruição do templo de 70, ali ninguém tinha mais esperança de nada. Não tinha mais nada. Era imposto. Aquela questão de Lucas, Evangelho de Lucas, vai falar muito do caminho. Sabe por que caminho, gente? Porque ninguém tinha terra, ninguém podia ter nada. Igual tinha suzeranias, mas ninguém tinha nada. Ninguém tinha nada. Tudo era para as províncias romanas, para as cesareias, os pagamentos, tudo ali. O judeu não tinha mais nada. Eles eram andantes, caminhantes. Pegavam trabalhos temporários naquela época. E quantas pessoas estão assim hoje fazendo o êxodo rural, vindo do Nordeste, do interior, itinerantes, sem nada, só com o dinheiro do ônibus para saltar no Novo Rio? Quantas pessoas estão vivendo assim? Fizeram o cálculo que são quase em torno de 2 bilhões de pessoas que ainda passam fome no mundo. São essas pessoas do caminho. E onde você vê os pobres, Jesus está ali presente. Só que a gente não quer olhar para ele. A
gente não olha. Por quê? Porque a gente ainda está enraizado da vaidade, do egoísmo, da ganância, porque não está olhando para essas pessoas. Aí, quando você tem um local que tem esses três aspectos de igreja, doutrina e hospital, é um lugar de quê? De acolhimento. A gente vai chegar lá. Reunião, congregação, acolhe e envia. Missão. Isso é missão. Jesus convida todos a pegar no arado, né? Não manda ninguém ficar parado. Soldado no quartel quer trabalho. Qualquer lugar que vocês vão, em qualquer religião, qualquer lugar, pega e trabalha naquilo. Senão ela não vai ter essência, vai virar um clubinho, um clube social. Ah, eu venho no encontro, vou usar minha blusa nova, lá no Museu da Luz, eu vou ter essa blusa de São João aqui, quadriculada. Chegar lá, né? Tirar uma onda lá, de surfista. Então, mas é isso, a igreja é para isso. Ou então vou lá, tem gente que vai, senta no lugar, vai ficar criticando. Vamos ver o que ele vai falar hoje. Vamos ver qual é a piada com a Júlia vai mandar hoje aí. Ele vai vir para aquela mesmo lá, vai encarnar no Botafoguinho, no Vascaíno, né? Não, ele não vai mandar não. Então tem gente, não, gente, qualquer lugar que vocês vão, vai com o coração aberto. Vai com o coração aberto. Vai olhando para Jesus. Não tenta imaginar um Jesus físico, não. Só você só vai ver aquele lourinho, aquele Jesus renascentista que a gente tem, né? De olho azul, né? Que é filho de Dom Juan. E Jesus é um galã, né? Porque ali todo mundo se apaixona por ele, né? Jesus de olho azul. Eu via tantas meninas na primeira comunhão, eu ficava assim. Jesus. Porque Jesus, ele é um cara, né? Ele é um Brad Pitt, mais que Brad Pitt, que ele é Jesus, né? O cara, né? Aquele Jesus bonito, aquele queixo afinado, né? Bonito, aqueles cabelos louros. Não é isso não, gente. Não é isso não, é grande. As mechas, né? Mas é isso com Cristo que a igreja dominante na época pintou na Idade Média. Por quê, gente? Está errado? Não está, porque aquilo era a realidade para a época, era o contexto cultural, antropológico da época. A estatura. Ah, porque na Idade Média? Não, porque na Idade Média, na Renascença, eles reproduziam o belo, era a época de reproduzir a estética greco-romana, de beleza. Então tinha que ser. Então não tem nada de mal, como até os irmãos protestantes criticam as imagens católicas. Tem que ser bonita mesmo, porque a espiritualidade tem que condizer no símbolo. O símbolo tem uma finalidade, né? Então aquele símbolo tem que representar o belo. Então o belo está ali presente. Isso Platão fala muito da arte, da questão do belo, que o belo está na pedra bruta. Então quando você vê um pobre, vê um indigente, um mendigo, Jesus está presente nele ali. Não olha com aquele olhar de julgamento, de discriminação, ou de asco, de ojeriza. Olha com amor para ele. Até porque ele está ali, às vezes, numa condição kármica também. Ele está ali porque ele está espiando alguma coisa, está pulgando alguma coisa ali que ele precisa passar. Tem respeito por ele, acolhe ele, ajuda ele. Ajuda. Você vai ver a prece de Cáritas, que é muito bonita, né? Porque ele fala, acolhe o viajor, aquilo, tudo. Muito bonito aquela síntese, é uma oração das mais bonitas. A prece de Cáritas é muito bonita. Ainda mais ela cantada, eu não sabia que a semana para vocês aquela coisa ali, eu trazer até a prece de Cáritas que eu gosto assim, de botar às vezes ela cantada, é muito bonita. Então, reúne, acolhe, envia, celebra, cerimonial, tudo na Umbanda é cerimonial, tudo cerimônia e ritual anda junto, tudo é cerimônia, é muita alegria o que a Umbanda tem, ela celebra essa vida, essa alegria, as danças, tudo isso é muito bonito. Celebração, casamento lindo, que teve aqui ontem também, tudo isso, a cerimônia está presente, isso caracteriza a igreja. Na igreja, quem é católico vai na casa do padre, o padre está aí também. Não tem, mas aqui também é igreja, né? Porque aqui é igreja, então eu quero mostrar isso, porque aqui em casa o sacerdote, o padre é o sacerdote dirigente é então isso é igreja, aqui é igreja. Partilha, lugar de partilha, de comunhão. Partilha com os primeiros cristãos, partilhar, não é chegar aqui, vou te dar dinheiro, te dar isso, daquilo, partilhar, gente, é de palavra, um bom dia, partilhar um sorriso, partilhar um gesto de carinho, um abraço, é partilha. Todo mundo acha que partilha é aquela coisa, aquela ideia, que a partilha ficou muito estigmatizada em cima da ceia, da partilha do pão. Aí você vai na missa, uma coisa, até a crítica minha, que eu fazia muito, que eu era pequeno, quando ia na missa, todo mundo na igreja, ela séria, né?
Adolfo colocou, tão sério, oremos, senta, levanta. Aí na hora que vai ter a cela e tudo, agora a partir a paz de Cristo, então dá aquele abraço rapidinho, né? Todo mundo sorri de repente. Parece aquele 1 minuto do começo, não. Mas porque ficou marcado ali. Naquela época eu falei uma vez para minha mãe, eu falei, mãe, porque nessa hora todo mundo sorri, né? Tão gostoso aquela é a hora da paz do Cristo, né? A paz de Cristo. Ah, meu filho, porque é a hora, né, que vai ter a partilha, vai ter a Eucaristia, né? Pô, mas podia todo mundo já entrar nesse espírito, todo mundo se acolher, se abraçar, todo mundo chegar para frente. Graças a Deus que hoje ainda tem um movimento renovático, né? A renovação carismática, que são super para frente. Assim, tem um movimento desse de avivamento dentro da Igreja Católica. Agora você vê, eles levaram, são 2000 anos a Igreja se mudando para chegar. A Umbanda já tem isso, lindo, ela já tem isso naturalmente, já nasceu com essa alegria. Já nasceu com essa questão da inclusão, né? Dos espíritos de pretos velhos, dos excluídos. É uma igreja, até notei aí, a Umbanda, ela é uma religião inclusiva. É brasileira, é inclusiva, é acolhedora. Então ela se enquadra nisso tudo, por isso que eu coloquei. Convoca, e outro aspecto, convoca. Por quê? O que é convocar? Participação, todo mundo aqui é convocado a alguma coisa. Você pode vir a ser voluntário, pode vir a ser só ouvinte, membro, participar na assistência, né? Ficar aí assistindo. Você pode participar também de alguma atividade, alguma coisa, que tem uns cursos maravilhosos, estudar. Então a Umbanda é isso, tem todo esse aspecto, convoca. Como a gente viu lá atrás, o que era a Assembleia, né? Chamar para fora, né? Chama para fora. Fora de quê? Isso que é interessante agora, deixa para o final. O que é esse chamado para fora? Para a gente se tornar igreja. Fora do mundanismo pecaminoso, como inclui a palavra hedonismo, né? Que falou por do materialismo, do consumismo exacerbado, mas hedonismo. E tudo que atrasa a nossa evolução física e espiritual. Porque, como já diz o axioma hermético, né? Assim como é embaixo é em cima, como é em cima embaixo. Tudo que você fizer de mal para o teu templo, agora todo mundo vai saber, nós somos, Paulo vai dizer, nós somos templo do Espírito Santo, somos igreja do Deus vivo. Tudo que a gente faz de mal para a gente, aqui no físico, está fazendo no espiritual. E vice-versa. Se você tem uma má conduta espiritual também, leviana, como até o pastor Caifá fala muito, é que ele escreveu um livro, Barganhando com Deus, né? Barganha com Deus. Como se fala também, o Carol fala, abraçando o Pai, abraçando Deus e botando a mão no bolso dele. Aí você está fazendo um problema lá do outro lado, no nosso outro lado espiritual, está danificando. Então, gente, igreja é isso. É viver isso no nosso dia a dia. Apesar dos pesares, das dificuldades, das dores, das mazelas, dos sofrimentos, ninguém vai chegar aqui assim desse jeito à perfeição. Isso leva muito tempo, muita caminhada. Vamos lá, tem mais alguma coisa? Então aqui é a respostinha, né? Eu deixei para o final por isso, que eu falei o quê? Que a civilização, a humanidade está pronta com respostas prontas. Eu podia chegar aqui e falar, não, que a igreja é isso, como está nos dicionários, né? Então, vamos ver como é que ficou a resposta agora? Das 3 coisas lá. Templo religioso. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Templo religioso de Umbanda é o local onde a igreja se reúne em torno de uma fé e espiritualidade comum. Em comum. Respondeu? Alguém quer falar mais alguma coisa? Bonito, né? E aí? Tem velho simples antítese, o método hegeliano. Vamos lá. Então, mais ainda. Tendo Cristo como mentor maior da religião de Umbanda, ele que é o cabeça da igreja, se quiser anotar as colinhas, pode ler os versículos. Esse aí, quando você aí está aparecendo, é aula de escola bíblica dominical evangélica, né? Que bota versículo, né? Mas eu dei muita aula de escola bíblica dominical. Que é triste, gente, porque no culto fica cheio, né? Agora na aula de escola bíblica, às vezes dá 2, 3 pessoas. Tem sempre um inquisitorzinho lá, tem sempre um cara. O que ele vai falar aí? Ele falou despertar, falou consciência. Não, gente, isso aconteceu, isso é sério. O pastor te chama. Então, evita usar certas palavras aí. Fala. Despertar.
Eles não estão acostumados no vernáculo, né? Com linguajar. Então tem todo um código. Claro que toda religião tem que ter seu. A gente tem que se livrar um pouco desse pieguismo, tem que se livrar um pouco das formas, dos estereótipos, né? A gente tem que ser o que a gente é. Tem que ser o que a gente é. Então, acontecia isso, chegar, tomava advertência toda hora, a partir de hoje, então, dava 3 aulas, só vai dar uma agora. Vai falar o quê? Vai logo uma coisa que eu não gostava lá, teologia sistemática, vai falar da graça, pronto, teologia da graça. Que é coisa que não dá para fugir muito, está amarradinho na dogmática, né? Aí, então, ele que é o cabeça da igreja, e nós que reunidos formamos o corpo, temos como missão principal zelar para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Gente, isso é sério. Para que não haja divisão no corpo. Isso já foi previsto até pelos 7 encruzilhadas no início, né? Da vil-moeda, né? Da questão do ego das pessoas. E, infelizmente, se você vê muita igreja hoje de denominações diferentes, é porque tem divisão. A Umbanda, então, coitada, a religião brasileira foi tão deturpada. É outro tema, né? Você fala também como ela está deturpada, como ela tem coisas aí, a Umbanda, quanta bagunça que você vê aí, que perdeu a essência. Cara, criou-se uma multiplicidade de formas e perdeu a identidade, perdeu a essência. Que a essência toda que a gente falou da igreja é isso. Hospital, igreja e outro que eu esqueci já. Hospital, igreja, escola. Pronto, hospital, igreja, escola. Essa é a essência. A gente viu lá atrás que eles que fundam uma religião, né, brasileira, que o mentor é Cristo e a doutrina é o Evangelho. Então, gente, isso é o mais importante. Na casa que você congrega, que você participe, chega para somar, para juntar. Você fala também na exortação bíblica também, se alguma coisa contra teu irmão, vá com ele. O judeu lá do Yom Kippur, né, o dia do perdão, ele chega o Senhor para ir com ele. E é bonito, sabia? Às vezes eu vivo bem, sorrindo com você, falando bem com você. Mas às vezes eu penso alguma coisa, não gostei de alguma coisa, eu fico com aquilo. Não, é tão bonito quando chega, poxa, irmão, fala uma coisa com você, aconteceu isso, eu pensei isso na minha cabeça, fiquei chateado com isso. Pronto. Passa, entrega. Perdão é isso. Perdão, na terapia, perdão é libertar. Por isso que para o judeu ele tem muito sério essa coisa de perdão. Quando você perdoa, você está desamarrando um elo energético, vibracional, que isso vai trazer coisas do campo fluídico ruim com outra pessoa. Então, perdoar é isso. Sempre vai ter, ninguém é perfeito. Não vai agradar todo mundo, não vai agradar todo mundo, tudo. Mas a gente tem que, como também Paulo vai dizer, suportai-vos uns aos outros. Gálatas vai falar o tempo inteiro disso. Suportai-vos. Sujeitai-vos. Aquilo. Uma hierarquia, se a gente tem uma hierarquia, alguma coisa, a pessoa está aqui, lembra-se que antes dela estar numa postura hierárquica, ela é um ser humano. Então ela tem também os temperamentos dela, tem os trejeitos dela, tem os hábitos dela, tem a personalidade dela é diferente, ninguém igual a ninguém, igual os dedos da mão, né? Ninguém igual a ninguém. Como a gente falou ali, cabeça da igreja é o Cristo, nós somos os membros. Fígado não é igual ao rim, não é igual ao baço, não é igual ao pulmão. Não é igual. Mas a gente tem que entrar em união. O time tem que estar unido, entrosado. Aí você cria o que se chama, no espiritualista, de uma egrégora. Você cria uma egrégora boa, onde os trabalhos fluem bem, aí você vê os resultados. Ok? Vamos lá. Tem mais slide? Então, gente, estamos chegando no final da nossa jornada aí. Eu usei, para não podia deixar Santo Agostinho de fora. É tão gostosa, chamo de gostosa, sabe? Porque quem estudou muito Agostinho, você vê as crises que ele teve, os rompimentos que ele teve. Então, para ele falar isso aí, eu digo que no coração dele era uma paz. Amem esta igreja, sejam essa igreja, fiquem na igreja e amem o esposo. Quem é o esposo? Jesus Cristo. Então, gente, amem, sejam e fiquem. Mais um tríplice aspecto, como tudo é trino, né? É 1, 3 e 7. Amem, sejam e fiquem. Isso foi num período forte dele, que ele rompeu com o movimento dos maniqueístas, e era um coração muito quieto, estressado, questionava tudo, perguntava de tudo, assim, mas ele encontrou paz, descansou, né? Quando
como é que é a frase dele? Ele fala, meu coração só te cansa com repouso em ti. Isso é lindo. Repouso, esse repouso numa mente inquieta, que são as mentes inquietas que movem o mundo, né, gente? Isso não é para denegrir a pessoa que é ansiosa aqui. Controla a ansiedade corporal, de trabalho e tudo. Mas essa ansiedade de sede, de busca de conhecimento, nunca cessa ela. E cuidado para aquele que está de pé, para que não caia. Como vai falar o apóstolo também. Às vezes você pode se estribar no teu conhecimento, achar que já sabe muito, aí quer virar um avatar, né? Vai virar um, como é que chama lá? O avatar, né? Um Hayugi aí, sai voando. Não, tá cheio aí, ó. O cara virou Deus, né? O cara, tudo que ele fala ninguém contesta. Não, gente. Nessa caminhada nós somos um partícula, um quasar aí, né? O quasar, né? A gente está boiando aí nesse espaço com um grãozinho, uma poeira cósmica, poeiras cósmicas, né? Mas com uma centelha de um Deus que é totalidade, é tudo. Vamos lá, tem mais alguma coisa? Não, fechou, você tem lá, volta. Então, gente, é isso. Eu tinha para passar aqui no Rio de Serra, passar para vocês hoje. Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma colocação? Duas coisas. Ah, sim. O sagrado e o profano. Sim, senhora. Mircea Eliade. O autor Mircea. Ah, é aquele. Mircea Eliade, Isso para quem quer entender um pouco da natureza, de entender a antropologia da espiritualidade templária. Isso vale para todas as igrejas, para as catedrais, para tudo. Tudo tem um simbolismo muito profundo, né? Que ele chama de arquétipo celeste. A igreja tem a ideia de elevação. Então a gente tem que entender isso. Se ela pratica-se a religião religar, então o processo é de religação. Então todo símbolo aponta sempre para cima. Por isso que você tem um lugar aqui, sempre um lugar mais alto. Esse autor é muito bacana. Ele é um rabino, né, judeu? Ele é da escola de Chicago. Tem outro livro, e é muito bom, é o Mito do Eterno. Mito do Eterno Retorno, né? Você falou de Saudade do Paraíso, eu lembrei que a gente da frase do Mito do Eterno. Dois autores bons para quem quer estudar antropologia religiosa. É ele e o Joseph Campbell também. Outra coisa seria contar duas telas aqui. Duas telas? Mais um. Mais um. Aí. Aí para síntese. Eu nem queria dar resposta. A gente tinha que ficar me aturando, escutando um bocado aí para chegar. Obrigado. Então essa foi a síntese do tema. Que foi dado. Templo de Umbanda. O templo religioso Umbanda é o local onde a igreja se reúne. Todos de uma festa dessa foto bonita, né? Aquela luz, né? Luz. Segundo os cabalistas, tudo é luz. Nós somos focos, somos luz. Logo existimos e não existimos. Mas aí isso é outra palestra, desse complexo. Então, a gente existe e não existe. Mais alguma colocação? Adorei a festa. Me lembrei uma coisa de aula de religião de criança que me veio uma lembrança. Diferença que eu aprendi na aula de religião. Diferença de termos de igreja com I minúsculo e maiúsculo. E aí eles consideravam igreja com minúsculo como o templo. Como Era uma questão de reverência. Isso é só uma questão ortográfica de reverência. É igual na Bíblia, são tipos de reverência na Bíblia. Senhor, por exemplo, se usa caixa alta e baixa, mas certas Bíblias o Senhor é todo em caixa alta, a palavra Senhor. Então igreja, porque aí vai entrar isso na questão da doutrina católica. Isso é do catecismo, né? Da doutrina católica. Porque aí é uma questão de dogmática, aí o padre que é bom para falar disso. Porque aí ele vai mostrar, porque na teologia católica, aí ó, me metendo a fala do padre na igreja católica, ela perguntou por causa dessa questão da igreja, eu falei da teologia católica, eu corri de puxa a orelha aí. Porque eu acho que era o seguinte, não, mas eu li sobre
Porque no processo, aí isso é complexo, é uma aula de teologia, essa questão de salvação. A igreja, para a igreja de teologia católica, a igreja ela é coparticipadora do teu processo para a salvação. Os sacramentos e tudo. Então, a igreja tinha um peso institucional muito grande, daí botar o I, porque ela era a tua cooperadora. Quando você seguiu os sacramentos, me corrija aí se estiver errado, você cumpriu os sacramentos, então a igreja logo tinha um título de... Aí era o peso da instituição mesmo. O que eu acho que é correto, não em relação apenas à Igreja Católica Romana. A gente confunde muito, né? Quando fala igreja, a gente se liga logo à instituição. Vamos separar a instituição daquilo que Tatu apresentou também em termos de igreja. A igreja é eclesia, ou seja, é agrupamento, é comunidade. É aquela comunidade que se reúne em volta de um ideal, né? De uma fé comum, e que torna aquele grupo irmãos unidos, caminhando juntos por uma direção. Aí quando você fala a Igreja Católica Romana, ela é em relação à minha visão, à nossa visão, né? Quando ela se coloca como a única capaz de ser coparticipadora na sua caminhada para a religação com Deus. Ela é, sim, muito grande, muito forte, mas já é vista. Se hoje nós contemplamos, contemplamos os luminares, estamos aqui falando, Francisco de Assis é nosso patrono, Antônio de Pádua, não sei o quê, Catarina de Sena, Padre Pio, Frei Fabiano de Crisma. Vamos lembrar que toda essa turma vivenciou a encarnação iluminativa dentro da Igreja Católica. E ninguém vem me dizer que desencarnou, eles mudaram, né? Se converteram a sei lá o quê, né? Porque a vivência deles é precisamente essa vivência de usar a comunidade religiosa como coparticipadora do processo evolutivo, no processo de encontro com o Pai. Como é a Umbanda, como é o protestantismo, como é o judaísmo, enfim. A comunidade não importa, a eclesia não importa. Importa a religiosidade que você recebe dela e junto com seus irmãos caminha, como disse o Marlon, para frente e para o alto. Desculpa eu tomar, porque eu achei interessante esse tema, que a Lu apresentou muito bem. Então, gente, mais alguma pergunta? Acabou nosso tempo aqui, a Júlia, já vou ter que ir para a prorrogação aí. Então, gente, obrigado. A graça do nosso Senhor Jesus esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus.